Eu quero agradecer a todos que eu tive a oportunidade de ouvir hoje pelo que aprendi. Quer dizer, eu acho que foi uma sessão da tarde extremamente proveitosa, eu aprendi bastante, imagine se tivesse acompanhado desde o início. Ainda, antes de começar, eu gostaria de dizer que me impressionei imensamente com a quantidade de pessoas interessadas em cartografia. Quer dizer, eu nunca imaginei que tivesse tanta gente interessada em iconografia, em cartografia. Bom, esse conjunto de documentação histórica que muito tem a dizer, e pelas comunicações que eu hoje tive a oportunidade de escutar, algumas preocupações vieram à minha mente. Em primeiro lugar, nós somos um grande arquipélago. Por quê? Porque existem grandes focos trabalhando com o mesmo assunto e temos muito pouca comunicação entre si. Então, esse, para mim, é um problema muito grave, porque poderíamos, com a velocidade dos tempos atuais, acredito que poderíamos trocar muito mais informações, transformarmos esse arquipélago num continente, se todos nós trocássemos informações. Em segundo lugar, como transferir para o grande público, para a população, esse conhecimento ainda muito hermético, ainda muito fechado. E é exatamente a transmissão desse conhecimento que fará com que a sociedade se identifique com ela própria. Hoje, na apresentação da professora Beatriz, que ela estava falando sobre a evolução de São Paulo, quantos paulistas sabem efetivamente disto? Moram no lugar, não sabem suas raízes. O slogan do nosso laboratório é uma sociedade que não conhece o seu passado, não tem perspectiva de futuro. E acho que essa conjugação de esforços e, sobretudo, a disseminação desse conhecimento fará com que nós nos identifiquemos com a nossa própria cultura, com a nossa própria sociedade, com as nossas origens. Havia uma relação profunda, dialética, entre o passado, o presente e o futuro, e não apenas como uma curiosidade. Então, o potencial que esses estudos... Eu vou tratar a iluminura tudo de iconografia, para facilitar, para não estar fazendo uma separação. O potencial é incalculável. Potencial no sentido de estudos extremamente oportunos com relação, por exemplo, a mudanças ambientais, com relação a mudanças climáticas, com relação à cobertura vegetal, a animais, a procedimentos, a uma série de outros aspectos extremamente importantes e que a cartografia, associada não de forma pluridisciplinar, mas de forma interdisciplinar, porque a pluridisciplinaridade, ela poderá nos trazer, digamos, um ar de cientificidade, mas não traz efetivamente uma inter-relação entre os saberes. Exemplo, muitas vezes um arqueólogo chama um botânico, descreve a botânica, chama um geólogo, descreve a geologia, chama um zoólogo, descreve a fauna. E daí? Apresenta um volume gigantesco. Eu acho que deve nos interessar saber esta fauna, para que serviu, essa flora, para que serviu, por que foi este o local escolhido para a implantação de uma cidade, para a implantação de uma vila, de um povoado. O que, efetivamente, essa conjugação de saberes, de esforços, poderá efetivamente trazer para o entendimento mais amplo, mais global, mais contemporâneo, e não isoladamente. Então, incorremos muitas vezes, ou na maioria das vezes, num processo de pluridisciplinaridade e não de interdisciplinaridade. Então, no momento que nós juntarmos os nossos saberes, eu tenho certeza absoluta que cresceremos numa velocidade compatível e daremos um retorno à sociedade, que é exatamente a nossa missão, e não apenas formar um clã de pessoas que dominam um determinado assunto, mas isso deveria
inclusive servia até de política de Estado, de política de governo. Por exemplo, certas questões como uma das perguntas que foram feitas, formuladas hoje à tarde, com relação à agricultura. Acreditou-se, baseado no modelo de Stewart, acreditou-se que os Tupi-Guarani habitaram apenas o litoral. Tanto que houve um grande projeto de arqueologia no Brasil, financiado pela Smithsonian, que privilegiou apenas as margens de rio. Nós encontramos Tupi-Guarani no semiárido. E, de repente, como explicar? Se há um modelo internacional dizendo que o Tupi só habitou o litoral. Pensei, perseguido pelos portugueses, eles começaram a fugir para o sertão. E, de repente, encontro uma quantidade de aldeias gigantescas, demonstrando uma estabilidade social, uma estabilidade econômica, viviam basicamente da mandioca. Por quê? Porque o solo do sertão, o solo do semiárido, é um solo mais básico do que ácido. E a mandioca prefere um solo básico ao invés de um solo ácido. Então, houve modificações no meio ambiente, sim, modificações intensas, simplesmente uma diferença de se levar uma furada de um alfinete ou se levar um talho de foice. Então, o organismo tem condições de se recuperar de algo menor, não de algo dramaticamente danoso. Então, o que os Tupi faziam? Desmatavam. Desmatamento acontecia. Migravam a cada 6 anos, faziam queimada, faziam. Moraram no semiárido, moraram. Acho que talvez seja do conhecimento de muitos, um grande geomorfólogo, Assir Narcis Absaber, que num dado congresso, algumas, talvez mais de uma década, ele declarou: eu não posso avançar mais no entendimento geomorfológico a não ser com a ajuda da arqueologia. Por quê? Porque nós temos condições de, ao datar qualquer coisa pelo C14, sai o C12 e o C13, e ao sair o C12 e o C13, nós temos condições de recuperar as plantas de C3 e C4 e, consequentemente, saber se é de área florestada ou de área aberta. Então, isso é a contribuição que para nós seria o dia a dia. Recuperar, então isso contribuiria não apenas com a iconografia que se dispõe, mas se teria condições de fazer um recuo a milhares de anos até, e saber a cobertura vegetal e o nível de alteração que efetivamente aconteceu. Bom, eu acho que isso é um assunto tão palpitante que, lamentavelmente, eu vou começar logo para ver se toca enquanto ainda se aguenta, né? Acho que nós somos os últimos dos moicanos. Bom, esse foi o título escolhido pela professora Beatriz Feliz. Já houve alguma diferença de tempo de contato e ela botou o título e depois eu mandei outro e ficou um ou outro, terminou ficando esse, mas não importa, né? Então nós temos aqui alguma visão do Istmo de Recife, mas não importa, vamos tocar para... A essência do que eu pretendo falar é exatamente mostrar a conexão da utilização prática dos estudos cartográficos para o trabalho de arqueologia. E deixar claro que nós, arqueólogos, materializamos o trabalho de vocês. Quer dizer, nós conseguimos transformar o trabalho, tanto da junção da coleção até a interpretação, nós conseguimos dar forma, nós conseguimos torná-lo realidade, torná-lo palpável. Outro, por favor. Outro. Então, vou mostrar algumas experiências no Recife Antigo. Isso não é um trabalho, digamos, de pesquisa arqueológica, é um trabalho de acompanhamento legal exigido pelo IPHAN, quando há uma grande obra, sobretudo em alguns lugares, de ter o acompanhamento arqueológico. E com isso se descobriu uma infinidade de elementos que estavam completamente soterrados e que, inclusive ruas do período holandês, estavam completamente desaparecidas. Então, o Recife Antigo, se alguém for ao Recife e disser que foi ao Recife Antigo, não foi. Esse Recife Antigo é de 1913 para cá. Houve
se pegar uma foto de 1913, a impressão que tem que soltar uma bomba atômica lá. Então o Recife Antigo está embaixo. E nós encontramos parte deste Recife Antigo. Bom, aqui está o Arco da Conceição, a Ponte Maurício Nassau, que acredita-se que foi uma ponte. Eu acho que eu usei isso aqui tanto à noite que sumiu. Bom. Esse Arco da Conceição. Aqui está o compatível já com o cansaço. Bom, então esse aqui seria o Arco da Conceição, uma foto já, obviamente, né, de um arco que seria uma das portas da cidade. Outro. Então começaram as obras. Nós temos um trabalho que, lamentavelmente, o professor José Luiz não veio. Ele fez um trabalho fantástico de junção de diversas etapas cartográficas com a Unibase do Recife, e temos condições de saber exatamente a evolução do Recife. Entraram as máquinas, isso para a colocação de fibra ótica, e nós fizemos apenas o acompanhamento. Foi retirado a parte superior, né, o calçamento, etc., com máquinas, até se entrar com o trabalho arqueológico propriamente dito. Outro. Continua o trabalho das máquinas. Outro. Isso estaria em pleno Recife Antigo, digamos. Então, no momento que chegamos na camada arqueológica, começamos a escavação manual. Nessa escavação manual, começamos a encontrar já uma morfologia que seria uma estrutura já completamente delineada já pela escavação. Aí já começamos a encontrar, já em cantaria, parte do Arco da Conceição, que corresponde à cabeça da ponte de Maurício Nassau, do período holandês, que foi uma das primeiras pontes construídas no Brasil, se não a primeira. Observa-se uma cantaria embaixo, já, ou melhor, bastante trabalhada, e uma outra que foi retirada e reutilizada. Então pode-se observar já um trabalho de cantaria bastante de nível, quer dizer, um trabalho já em ângulo, etc. Outro. Bom, aqui está uma superposição, infelizmente a canetinha agora. Bom, veja bem, essa estrutura daqui seria um detalhe do que se dispõe na iconografia. Ela está colocada sobre uma planta desenvolvida pelo professor José Luiz, e aqui estaria a ponte de Duarte Coelho. Ou melhor, a ponte de Maurício Nassau. Vocês podem observar, realmente foi uma lástima isso. Vocês podem observar até lá. Bom, mas aqui, de qualquer maneira, ela mesma apagada já dá. Vocês podem observar que isso aqui estão as quadras, e essas quadras não estão alinhadas com a ponte, não é? Mas observem esse desenho daqui, que aparece na iconografia. Outro. Então, aí observamos que isso não era exatamente a cabeça da ponte, e sim um cais no istmo. A essas alturas, quando sobrepusemos as plantas, vemos que agora há uma continuidade com a ponte atual, que corresponde com a ponte construída por Maurício Nassau no período holandês. Outro. Isso é uma vista de cima, onde pode-se observar a estrutura do cais. Aqui um asfalto, e lamentavelmente, por falta de uma política mais contundente dos órgãos responsáveis pelo assunto, tudo isso hoje está coberto de asfalto. Outro. Uma vista aérea onde se vê o rio de um lado e o mar do outro. Outro. Esse é um projeto Luz e Tecnologia, que foi um projeto para se embutir fibra ótica no Recife Antigo, né? Então encontramos diversas ruas, desde a metade do século XVI até o XX. Outro.
Está aqui uma sobreposição sobre a Unibase. Todo esse colorido é a área que nós trabalhamos. E está colocado sob uma planta atual. Outro. Nós temos aqui o Recife, um detalhe de 1631, um detalhe de 1648. Isso está sobre o trabalho do professor José Luiz, não é? Então veja o nível de crescimento, onde se tem exatamente aqui uma das portas da cidade, que é para Olinda, e vamos mostrar exatamente que localizamos esse baluarte daqui. Esse istmo, na prática, media apenas 80 metros de largura. O Forte do Brum, que nós escavamos também, ele era banhado de um lado pelo mar, do outro pelo rio. Consequentemente, todo esse conjunto, daqui para cá é aterro, daqui para cá é aterro. Nós temos aqui uma vista do Recife de 1637 a 44, atribuído a Poste, com uma das portas de saída da cidade. Outro. Vocês estão vendo aqui que nessa iconografia, vocês estão vendo exatamente uma paliçada cercando a cidade. Normalmente havia uma paliçada e depois uma muralha. O primeiro obstáculo era uma paliçada, onde os elementos de infantaria tinham de qualquer maneira uma proteção e contra animais, e algumas portas de acesso. Prestem bem atenção a esse conjunto de paliçada. Outro, por favor. Aqui está o Recife visto da cidade de Maurícia, também de Poste, não é? Você veja que o Recife era praticamente nada, com um pequeno istmo e algumas portas que davam acesso à parte marítima. Outro. O Recife visto da cidade de Maurícia agora. Vejam que um pouco antes do período da invasão holandesa tinha apenas 40 casas em Recife. E aqui estão exatamente os arrecifes, sobre o qual tinha houve até, inclusive, um decreto real proibindo tirar pedra dos arrecifes, porque se estava negando os arrecifes no momento de se construir os fortes. Todos os fortes de Pernambuco, da parte sul, que é uma região granítica, são construídos em granito. Os fortes e igrejas da parte central, em arenito dos arrecifes. E todos os monumentos norte de Pernambuco são construídos em calcário. Então veja o detalhe da cerca. Aqui é essa tal paliçada. Outro. O detalhe da cerca ou paliçada. Outro. É exatamente nesse local que ela foi encontrada. Aqui. Outro. Aqui está a paliçada, aqui está a tubulação para a fibra óptica, e aqui está a paliçada que nós encontramos, onde caberia completamente um defensor do lado de cá. Veja que elas são de pau a pique, quer dizer, impediria a cavalaria, e como o lençol freático aqui é muito alto, então essa madeira está toda conservada. Isso é do período holandês. Outro. Um detalhe da cerca. Outro. Essa madeira está sendo analisada para saber exatamente qual a origem dela. Outro. Você tem então o istmo, né? O Recife cercado. O Recife cercado. Depois do Recife cercado, se passaria exatamente por vários fortes, onde vocês estão vendo, inclusive, este daqui, que é um forte que está com meio baluarte apenas. Havia tecnologia para construí-lo dentro d'água, mas optou-se para baratear, construí-lo apenas com a metade. Um detalhe importantíssimo, volta por favor. Veja bem, um detalhe importantíssimo. Aqui vocês estão vendo o forte, estão vendo um Ornavec. Este Ornavec nós não conseguimos encontrar. Trabalhamos nele com GPR, trabalhamos com resistivímetro e escavamos integralmente. Então, ele não deve ter sido construído. É um outro detalhe que quem trabalha com iconografia, fazendo analogia
com as construções atuais, se pode observar o seguinte: uma pessoa está construindo uma casa, o arquiteto planeja a casa, a família concorda. No meio da obra, chega a mulher e diz: olha, eu acho melhor que esse balcão fique virado para o outro lado, ou senão a porta desse quarto deve ficar mais para cá. Vamos mudar a despensa. Ninguém vai mais aprovar na prefeitura. E se alguém daqui a 500 anos pegar essa planta, dirá: a casa era de outro jeito, mas ela foi modificada ainda antes de ser construída. Então isso é um fato que nós temos comprovado com muita frequência em arqueologia. Então nós temos que olhar de uma forma muito cética a iconografia, não para comprovar ou negar, mas exatamente para ver o que foi que de fato ocorreu. Exemplo: quando os jesuítas vieram para Pernambuco em 1550, eles vieram com a planta pronta e, como todos sabem, os jesuítas tinham um voto de obediência muito, muito grande. Eles viram que a planta não cabia no morro e pediram ao superior para mudar de morro. E isso em Olinda. O superior disse: não, é para ser construída neste morro. Ora, ou eles diminuíam a planta, ou aumentaria o morro, não teriam como aumentar o morro. Então o que foi que eles fizeram? Cortaram o morro, rebaixaram o morro e, obviamente, se imaginarmos o morro em curva de nível, à medida que nós vamos baixando, ele vai ampliando. E nós encontramos arqueologicamente exatamente esse cúmplice do superior jesuíta. Quer dizer, são comprovações desse tipo muito interessantes. Outro. Veja, o Recife, e aqui está exatamente a muralha por onde a pessoa sairia para ir para Olinda. Esse baluarte daqui e boa parte da muralha encontramos. Outro. Todo esse trecho aqui da muralha nós encontramos arqueologicamente. Outro. Que seria a muralha. Outro. Outro. A muralha de pedra resgatada arqueologicamente. Outro. Trecho. Agora, aqui o trecho do baluarte, propriamente dito, né? Outro. Está exatamente esse trecho. É dito na iconografia que esse lado aqui era de pedra, esse aqui de terra. Nós encontramos pedra também do lado de cá. Esse seria exatamente o Recife do período holandês. Aqui estão os trechos que nós encontramos em cima da Unibase, ele está exatamente aqui. Então, tudo isso daqui para cá é aterro. Outro. Aqui também houve um baluarte, um pequeno fortinho. Outro. 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 Veja a qualidade do trabalho da muralha. E aqui na base nós encontramos exatamente uma quantidade muito grande de ostra incrustado. Essa ostra só ocorre em água salobra, então significa que havia exatamente, durante a muralha exposta, havia exatamente a água batendo nela constantemente com as marés. Outro. Outro. Aqui está um prédio Passa uma outra, por favor. Aí me parece que houve uma inversão. Aqui está um trecho da muralha no final da Rua do Bom Jesus, que é a chamada Rua dos Judeus, onde está a sinagoga, a primeira sinagoga das Américas, e o proprietário daí resolveu fazer uma moldura tal para valorizar a loja dele, quer dizer, tirar partido disso, o que é válido. Outro. Está todo o trecho aí do antigo cais, encontramos todo esse trecho. Outro. Vocês me desculpem, eu estou correndo, não está detendo mais em cada informação, pelo fato daqui a pouco já vai dar 7 horas. Aqui nós temos ainda parte de dormente da época do bonde, né, e continuamos nessa rua. Outro. O antigo beco largo, a Avenida Rio Branco com a Rua do Apolo, escavamos aí outro. Aqui nós temos, veja bem, o Recife está quase ao nível do mar.
nós encontramos a 1,30 m de profundidade, exatamente um piso em paralelo, a 1,30 m abaixo do nível atual, né? Então, significa que, relativamente recente, tudo isso para cima é aterro, né? Outro. Essa travessa do Corpo Santo, que era um grande mistério, ninguém sabia onde ficava a igreja do Corpo Santo, etc., supunha-se que era nesse local, nós encontramos a travessa do Corpo Santo, também com esse tipo de calçamento. Outro. Rua do Apolo, demolida. Outro. Veja a quantidade de estrutura de quadras que foram encontradas e que estão e que correspondem ao encontrado na iconografia. Outro. Antigas quadras demolidas, Domingos José Martins. Outro. A rua da Senzala, aqui era onde havia um mercado de escravos. Esse prédio daqui é exatamente o prédio onde foi localizado a sinagoga. Outro. Está o Recife limitado pelo mar, batendo deste lado, e pelo rio, batendo desse outro lado. Todo esse trecho aqui foi escavado. São trabalhos dessa ordem, que não são de pesquisa pura, mas são de pesquisa aplicada, que permite o resgate de informações, se não de outra forma, não. Em qualquer cidade civilizada, o que nós encontramos no Recife Antigo estaria à mostra. E, lamentavelmente, a maioria de tudo que foi encontrado está soterrado. Os estrangeiros que passam por lá lamentam profundamente os que viram. Não, deveria estar à mostra, etc. Tal, mas paciência. Outro. Essa é uma quadra na Rua da Senzala. Inclusive quiseram usar lá uma técnica do tatuzinho para implantar fibra ótica. Houve lá um cerimonial da Globo muito grande e tal. Não tem nada contra a Globo, não, mas a chefe do setor da Fundação Roberto Marinho, quando eu disse que não iria funcionar, ela disse, não, é interessante, porque eu já trabalhei com arqueologia, isso que você está dizendo não é científico, porque eu já fiz um estágio de arqueologia na Itália de 15 dias. Eu digo, é curioso como vocês têm uma capacidade gigantesca de apreensão da realidade, porque eu trabalho há 45 anos com arqueologia, não sei de nada ainda. E vocês passam 15 dias num pincelzinho aí no meio de uma escavação, já sabem o que é científico e o que não é científico, né? Bom, mas no final de contas, depois o quadro reverteu-se completamente. Outro. Fundações de pedra e cal. E hoje, gostaria de ter um tempo maior, na última reunião da Academia Brasileira de Ciências, um geólogo que está fazendo uma medição na América do Sul do background da radioatividade, me pediu especificamente, pelo volume de trabalho que nós temos, que eu coletasse tijolos, que eu tivesse a cronologia deles certo, exatamente para saber a radioatividade dele e, consequentemente, fazer TL com mais precisão a nível da América do Sul. Então temos vários tijolos, fazendo tipologia de tijolos e uma série de outros elementos mais outros. Quadras demolidas, Rua da Apolo, isso aí são quadras que foram completamente demolidas que nós encontramos. Outro. Está aí estrutura de paredes, tá? Eu vou passando para chegar em trechos mais interessantes. Outro. Antiga Rua do Vinho. Essa rua não existe mais, ela está no meio de uma quadra. Essa rua aqui consta exatamente dos mapas holandeses. É uma rua apenas do período holandês. Outro. Aqui onde houve o corte realizado e o trecho da muralha tangenciando a Rua do Vinho. Outro. Mesmo caso. Outro. 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 Aqui estão as estruturas que nós conseguimos localizar, né? São essas estruturas em roxo. O professor Zé Luiz, ele fez um trabalho muito interessante, que ele saiu contando as casas, tanto que a sinagoga Carral Zu Israel, ela foi
em princípio, embora tenhamos sido nós que demos a carteira de identidade à sinagoga, antes havia uma placa lá: neste local deve ter havido a sinagoga Kahal Zu Israel. Então, depois das escavações arqueológicas, neste local é a sinagoga Kahal Zu Israel. Porque até então apenas se contou pela cartografia. E bateu exatamente o número de casas do trabalho do professor Zé Luiz, bateu exatamente onde seria a sinagoga. Outro. Encontramos uma parte de cantaria da igreja do Corpo Santo já sendo utilizada como meio-fio, quer dizer, uma reutilização. Outro. Encontramos já do século XIX, isso não estava na cartografia, galeria de água, que cabe uma pessoa em pé, e daí vem aquela história fantasiosa de túneis, etc., no Brasil, que diz que para os padres se encontrarem com as freiras, etc., que havia meios mais simples, até no momento que tinha muita mata. Quem já entrou numa mata sabe que numa distância daqui para aquela parede você não vê outra pessoa. Não precisaria construir uma estrutura dessa. E muitas vezes uma igreja constrói uma galeria d'água, uma galeria de esgoto para jogar no mar, e uma outra igreja, também católica, constrói outra e se une, obviamente, para não fazer duas paralelas. Aí vem a história de uma igreja se juntar com a outra, etc. Outro. Esse bloco de alvenaria, isso foi de um aterro de 1913, quando houve uma grande demolição. Por sinal, ele foi mandado colocar defronte da administração do Recife Antigo, pertence à prefeitura, e roubaram um bloco desse tamanho, que deve ter umas 2 ou 3 toneladas. Alguns colecionadores de azulejo, possivelmente, se interessaram bom, não foi para o lugar certo. Outro. Depois fizemos a limpeza dele. Outro. E identificamos na iconografia exatamente uma casa que tinha sido dos Correios, etc. Quer dizer, sabemos até de que casa ele saiu esse bloco. Outro. Aí vem a sinagoga Forte do Brum, que seria baseado na interpretação estratigráfica. Outro. No caso da sinagoga Kahal Zu Israel, que foi exatamente no período onde houve uma liberdade religiosa por parte de Maurício Nassau, que teve uma administração completamente diferente do Brasil holandês. E é a primeira sinagoga das Américas pela liberdade religiosa que foi dada. Outro. O prédio é exatamente este prédio daqui, baixinho, esse prédio aqui, de 2 andares. Outro. Aqui é o estado que nós encontramos. Era uma loja de material de construção. Eu não sei se eu estou na frente de vocês. Não? Então, nós encontramos desse jeito. Fizeram um mezanino aqui, onde era um escritório, num estado completamente deplorável. Então, vem a pergunta: o que faria se concluir que seria uma sinagoga? O quê? Os judeus não iriam deixar, digamos, seus pertences, etc., na superfície. Limpavam a área. Então, teríamos que encontrar alguma coisa de caráter efetivamente religioso, que seria, no caso, um mikve. Seria, digamos, o grande diferencial de uma casa, que seria o mikve, que é, para os judeus, mais importante até do que o próprio menorá, onde as mulheres, 3 dias depois da menstruação, têm que tomar um banho cerimonial, e os homens 1 vez por ano. Então, essa é a parte fundamental, digamos, da prática do judaísmo. Outro. Então, começamos a fazer a escavação, uma área relativamente pequena. Essas plaquetas aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas cada cor dessas que vocês estão vendo aqui, é à medida que nós vamos encontrando cronologias diferentes, cada uma forma e uma cor vai identificando uma cronologia. Então, encontramos 7 pisos diferentes na sinagoga e encontramos o mikve. Outro. Aqui está como o mikve apareceu. Pedras soltas, não argamassadas, quer dizer, não sofreram nenhum rejunte dela, atinge o lençol freático, porque essa água não pode ser transportada com esforço humano. Ela tem que vir de condições naturais. Ela atingiu exatamente o lençol freático.
Se essa escavação não tivesse feito por decapagem, provavelmente essas pedras sairiam e se acreditando que seria uma sucessão de pedras, mas não se teria ideia de que se tratava de um poço. Como se tratava de um assunto extremamente melindroso, que é um assunto religioso, embora do ponto de vista científico eu não tivesse a menor dúvida, preferimos chamar um tribunal rabínico especializado em mikve para dar o parecer do ponto de vista religioso. E esse poço tem exatamente as mesmas dimensões preconizadas no Velho Testamento, exatamente em termos de profundidade, volume de água, etc. Outro. Ao lado do poço, ele abastecia uma piscina. Essa pedra aqui é original. Tudo que tiver com esse, não sei que cor diria isso aqui, roxo, é o que isso aqui? Carmim. Bom, é essa cor daqui. É o quê? Bom, essa cor daqui, se não tiver nenhum daltônico entende, não. Essa pedra daqui era exatamente o piso da piscina. A piscina estava aqui, destruída, mas encontramos a marca estratigráfica da piscina. O poço alimentava a piscina. O banho era tomado aqui. Zé Luiz fez uma reconstituição da piscina baseado na estratigrafia. Encontramos um material arqueológico na base. Por que destruíram a piscina? A piscina é um marco maior de uma sinagoga. No momento que, por exemplo, os romanos invadiram a Península Ibérica e tomaram os castros, tem aquelas estátuas dos lusitanos, praticamente todas elas decapitadas. De modo análogo, os holandeses, na Igreja da Graça, decapitaram uma série de imagens de Cristo, de São Pedro, etc. Quer dizer, uma forma de impor. Então, no momento que os padres oratorianos assumiram, depois da saída dos holandeses, destruíram a piscina, deixaram o poço que poderia ser utilizada. Esse tipo de poço, no Brasil, alguém poderia perguntar, isso não seria uma cacimba? Nós não temos nenhuma tradição de cacimba interna. Todas as cacimbas constituem-se obras externas. Então, há uma coincidência de bater na cartografia e de encontrarmos exatamente com as mesmas medidas. Outro. Aqui encontramos diversos tipos de piso, inclusive esses que estão aqui em rosto do período holandês. Outro. Aqui está o Tribunal Rabínico. Inclusive eu tenho uma foto que eu acho que não vai aparecer aqui, que é uma coisa raríssima, que são os rabinos de capacete. Não é porque eles queriam entrar, apareciam crianças correndo aí dentro, né? Ficaram extremamente entusiasmados, celebraram uma cerimônia religiosa, extremamente emocionados, dizendo que depois de 250 anos se estava fazendo uma cerimônia religiosa nesse local, etc. Tal. Mas estavam descendo aqui com o risco de destruir essas pedras todas, e eu tenho inclusive isso gravado em vídeo. Né? Aí eu pedi a eles para botar capacete. Outros. Aqui estão algumas visitas, aqui está o professor Zé Luiz, para os que não conhecem. Esse aqui era o presidente do IFAM na época. Esse aqui, bom, esse aqui é o ministro da Cultura. Outro. Esse aqui era o governador na época, ou esse aqui estava como vice-presidente. Outro. O Forte do Bom Jesus. Veja bem, esse daqui é o forte mais recuado que nós temos. Outro. Ele está localizado hoje no chamado sítio da Trindade, né, que está exatamente essa área verde aqui no centro do Recife. Por que foi colocado este forte em terra? Por uma razão muito simples. Porque no momento que os holandeses estavam cercados em Recife, precisavam de alimentos, eles... Você pode apagar aqui, né, para não... não... Então... Como os holandeses estavam precisando de alimento, precisavam ir para o oeste, onde estavam os engenhos. Então, Matias de Albuquerque rapidamente mandou construir um forte em terra. Esse é o forte mais a oeste que nós temos. Outro. Aqui está exatamente uma iconografia do forte. Isso é também uma história extremamente misteriosa. Aqui passa o rio Capibaribe. E aqui estão bases holandesas nos últimos 3 meses. Esse forte resistiu de 1630 e até 1635. É um forte de terra, dos poucos monumentos em terra
fortificados que nós temos no Brasil. Isso foi bater na mão dos holandeses antes de bater na mão dos portugueses. Possivelmente esse é um traçado de Cristóvão Álvares e coincidentemente foi encontrado nos arquivos de Haia na Holanda e não em Portugal. Atribui-se a ele. Não sabe-se ao certo se foi um traidor luso-brasileiro que passou para os holandeses a planta real, ou se foi um não traidor que falsificou a planta, quer dizer, modificou a planta e entregou a planta aos holandeses. O fato é que encontramos algumas coisas com relação a esta planta. Bom, aqui está o Morro da Conceição, aqui começa uma outra formação geológica, aqui você tem toda a planície do Recife, né? Isso aqui tudo é planície de inundação do Capibaribe, e aqui você tem já o início da formação do Grupo Barreiras. E daqui houve também uma base holandesa que atirou contra o forte. Ele tem 90 e poucos por cento e poucos. Agora conseguimos orientá-lo. Inclusive, na escarpa, conseguimos encontrar projéteis de canhão alojados exatamente oriundos daqui do Morro da Conceição. Procurem ver o desenho, procurem ver os quartéis isolados no interior da fortificação. Outro. Aqui estaria ela, outro. Aqui os holandeses, durante os 3 meses, foi o maior ponto de resistência aos holandeses. Foram 3 meses de fogo cerrado, onde eles chegaram a comer literalmente sola de sapato cozinhada, até que se renderam. E os holandeses, admitindo a bravura dos lusos brasileiros, permitiram que eles saíssem ao rufar de tambores, quer dizer, saíram com honras militares. E os civis, aí foi uma situação terrível, porque foram torturados, onde é que está a prata, onde é que está o ouro, etc. Tal. No combate anterior à batalha final, a batalha de Guararapes, eles chegaram ao ponto de perguntar onde está a prata, não diz, corta a orelha, onde está a prata, não diz, corta outra orelha, e por aí vai. Quer dizer, nós temos 3 períodos básicos da invasão holandesa: o período pré-Nassau, de muita violência, o período de Nassau, que foi um período de tranquilidade e de progresso, e o período pós-Nassau, que foi um período de violência. Inclusive, da Batalha de Guararapes, há um outro forte que nós trabalhamos, também a oeste, não tão quanto esse, que foi o primeiro posto de comando do Exército Brasileiro. Quer dizer, foi a primeira manifestação armada do Brasil defendendo algo, e pela primeira vez se falou o nome pátria no Brasil. Então, o Exército Brasileiro acredita ter nascido em Guararapes. Depois do combate de Guararapes, os elementos feridos voltavam para este posto de comando, chamado Arraial Novo do Bom Jesus. Esse ficou conhecido como Arraial Velho do Bom Jesus, e nós tiramos 85 sepultamentos de lá, e inclusive uma garota de 12 anos de idade, que ela foi esgojada pelos holandeses. Ou seja, não chegaram a decepar, mas cortaram aqui, ela ficou presa pelas cervicais. Esse buraquinho que nós temos aqui, o forame magno, está virado para cima, as cervicais. E uma outra questão muito curiosa que está preocupando os dentistas é que em 85 casos, 85 sepultamentos, encontramos apenas 3 casos de cárie e alguns casos de tártaro, numa civilização do açúcar, numa civilização que se comia rapadura, mel, etc, 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 e que se tinha uma higiene bucal muito menor do que a de hoje. Então se precisa explicar, quer dizer, são aí onde precisa a interdisciplinaridade, quer dizer, cabe pensar por quê. Nós constatamos, cabe pensar por quê, não é? Outro. Veja aqui um detalhe, dos quartéis, dos alojamentos soltos. Essa daqui é uma planta encontrada na Holanda, uma outra com os caminhos, etc. Outra. Aqui está uma outra planta que é um redesenho, digamos, recente dessa planta, acredito que feito por José Antônio Gonçalves de Melo, onde nós temos 111 metros por 92. Então, hoje conseguimos orientar
essa quantidade de ângulos salientes e ângulos reentrantes da fortificação. Outro. Quando fizemos a primeira campanha, na década de 60, precisamente 68, nós partimos do seguinte pressuposto. Se a área, o fosso, havia um fosso, como se vê na iconografia. Com a destruição da muralha, logicamente o fosso caiu na muralha, o terreno uniformizou. Começamos a fazer a nossa trincheira da parte plana para a parte levemente inclinada, admitindo que iríamos encontrar uma diferença estratigráfica. De fato, encontramos e veio a confirmar parte da iconografia. Aqui está um forno onde havia fundição de chumbo para a confecção de projéteis de mosquete. Acontece que esse barro aqui, ele consolidou pelo fogo no seu interior, quer dizer, não é um vasilhame de cerâmica, mas consolidou, quer dizer, tornou-se cerâmica pela quantidade de fogo dentro. Outro. Aqui está o perfil que nós encontramos, isso aqui é da década de 60, não é? Onde nós encontramos as diversas camadas, aqui está o local do forno, e aqui está exatamente o trecho, a diferença estratigráfica nítida entre a muralha, que estava daqui para cima, né? E exatamente ela tinha início onde essa camada inflete aqui para a parte superior. Outro. Então, em princípio, o que aconteceu foi exatamente isso. A muralha caiu, tapou o fosso. Então, o terreno estava uniforme. Então, nós começamos a cortar a partir daqui até passar pelo fosso. Ao passar pelo fosso, abrimos ele e temos alguns ângulos dele. Outro. Aqui está o projétil de canhão alojado na contra-escarpa, exatamente aquele que veio do Morro da Conceição. Quer dizer, conseguimos inclusive a origem dele. Outro. Deixamos o fosso dessa forma em 1968, onde uma parte dele é duplo. Vocês podem ver que você tem aqui um ângulo reentrante, depois vem um fosso duplo. Encontramos até uma escadinha aqui escavada no barro, né? Esse fosso continua para cá e continua para cá. Veja o tamanho, a proporção, ele tem 11 metros de parte superior, 5 de profundidade e 4,5 de largura embaixo. Então o inimigo teria que descer, no caso do duplo, subir, descer, subir. E aqui mais um paredão de 4 metros de altura. Então, a partir desses ângulos, estamos comparando com a iconografia para sabermos exatamente onde digamos, como é que nós locaríamos isso aqui na planta. Outra coisa curiosa, todos os projéteis de canhão estão alojados aqui na contra-escarpa. E nós temos aqui os projéteis de mosquete alojados na escarpa. Quer dizer, os defensores atirando de mosquete contra os invasores que chegavam, os invasores de longe atirando para o interior do forte. Aqui em cima seria a Praça de Armas. Abandono da prefeitura, outro. Abandono da prefeitura, deixamos na época uma muretazinha protegendo, vegetação assumiu morcego, pássaros, etc., foi soltando sementes e começou a danificar o que restava do fosso. E sabíamos que ia ter problemas com IBAMA, etc., tal, porque a essas alturas seria uma devastação da vegetação. Acontece que essa vegetação poderia ser replantada, como replantamos, e esse fosso é único no mundo, só tem esse. Então, temos que ver o que é que prevalece. Outro. Aqui está essa campanha agora, que fizemos recentemente. Aqui está o nosso laboratório móvel. Então, aqui nós temos condições do material, já saiu o relatório pronto de campo. Né? Outro. Aí começamos a fazer uma série de sondagens, outro, para exatamente encontrar a parte oposta àquele fosso que nós tínhamos encontrado. Outro, começamos já a abrir uma trincheira, todo o peneiramento nosso é mecânico, o que permite peneirar 100% do material, né? E o material é transportado com um microtrator, de modo que temos o mais possível mecanizado o nosso trabalho, de modo a não peneirar por amostragem, sim fazer um peneiramento integral. Outro, desculpe
os de língua espanhola, que eu não estou podendo falar despacio, mas eu tenho a impressão que estão entendendo. Está dando para entender. Bom, um detalhe do peneiramento mecânico, outro. E depois, quando chegamos na trincheira, aqui nesse horizonte A, na Praça de Armas, é exatamente a área onde encontramos uma quantidade muito grande de projéteis, sobretudo de mosquete, e alguns deles que foram impactados contra algo sólido. Outro. Continuamos a trincheira, tentando alcançar a parte posterior. Outro. Num dado momento dessa trincheira, nós identificamos mais ou menos aqui nessa altura, onde seria, digamos, o final do forte, da parede do forte, que bate exatamente com o tamanho previsto na planta que nós tínhamos. Outro. Aqui é um fato curioso. Na oportunidade, nesse sentido, para lá, já tem uma grande escarpa natural. Não havia necessidade de fosso. Havia apenas a muralha. Aí vocês podem observar o seguinte, aqueles que têm alguma formação em solos, podem observar que nós temos aqui um paleo-horizonte A. Esse paleo-horizonte A era a superfície de ocupação durante o período holandês. Depois, digamos, da destruição do nivelamento, etc., forma-se um outro horizonte A aqui. Então, esse horizonte A é um horizonte recente, houve uma ruptura nesse momento aqui, inclusive uma linha de seixo, porque a formação de barreiras é uma formação sedimentar, normalmente com bastante seixo, e percebe-se exatamente uma ruptura, que foi exatamente quando o peso da muralha foi maior do que a capacidade de resistência da parte posterior do declive. Outro. Então a ruptura ocorreu exatamente aqui, onde há essa ruptura da linha de seixo, e vocês podem observar que em alguns momentos houve alguns buracos, que eu vou mostrar outros para vocês, ainda durante a ocupação do forte do período holandês. Outro. Nesse trecho daqui, os ocupantes do forte, como está muito próximo da maré, eles iam buscar muita ostra e comeram ostra como um alimento básico durante um bom tempo. Outro. Está aqui nitidamente, né, a cova onde eles enterraram os restos da ostra, e encontramos inclusive vários vasilhames aqui de grande porte. Outro. Aqui está uma câmera que, na época que estávamos fixos, a escavação toda foi transmitida online para o mundo. E hoje nós estamos fazendo um trabalho itinerante, mas se alguém entrar na homepage e clicar em câmera, terá a oportunidade de assistir a escavação em tempo real. Outro. Esse aqui é o superintendente do IPHAN local, que está fazendo lá uma visita, mas estamos observando exatamente essa depressão aqui com a penetração do horizonte A. Outro. Educação patrimonial é uma tônica. Nós achamos que o trabalho da pesquisa pela pesquisa não faz sentido, a não ser que ele vá para a população. Então tem sempre alguém da equipe responsável por educação patrimonial. Recebemos aí milhares de garotos de colégio, etc. Tal. Outro. Essa aqui era responsável pela parte da educação patrimonial, a meninada lá. Outro. Aí aproveitamos, tivemos uma ideia que funcionou muito bem. Como no Nordeste há muito essa tradição de violeiro, então nós contratamos 2 violeiros, demos um tema a eles, e eles criaram o que criaram. Então cada grupo de visita, eles lá faziam lá o improviso, e de repente as pessoas participavam também do improviso. Do mesmo modo que demos um tema a um cordelista, e ele fez um cordel que era distribuído a todos os visitantes. Quer dizer, foi um tipo de educação patrimonial um pouco diferente, mas que funcionou muito bem. Outro. Aqui está o fosso ainda coberto de árvores. Outro. Começamos já a fazer a limpeza, onde está começando a aparecer o fosso duplo. Outro. Já está mais ou menos limpo o fosso. Outro. E agora recobrimos de grama esmeralda, ele já está completamente protegido de grama esmeralda. Há uma intenção da prefeitura de continuar a escavação nesse sentido, e pelas nossas sondagens já sabemos onde é que está o próximo ângulo reentrante e o ângulo saliente. Quer dizer, será fácil recompor a planta. Outro.
está sendo estudado um sistema de drenagem, né, porque no momento que o fosso continuava para lá, havia um dreno natural. Outro. A Fortaleza de São José do Macapá é outro trabalho bastante interessante que nós fizemos na Amazônia. Outro. Aqui está uma das plantas da Fortaleza, onde se pode observar os quartéis soltos da contramuralha, né? Os quartéis estão soltos da contramuralha. Nós temos uma área da bateria baixa, nós temos um revelinho, etc. Tal. Isso aí é exatamente, digamos, o que se dispunha a nível de planta, né? Inclusive com caminho coberto aqui, etc. Outro. Aqui está uma outra planta e começamos então a fazer uma escavação. 2 equipes estiveram lá, inclusive, antes, mas não foi acrescentado muita coisa. Outro. Aqui estão os quartéis marcados, uma outra planta, não vou entrar em muitos detalhes, mas se vê então uma estrutura, aqui fora, uma estrutura de um redente, porque como aqui tem casa-mata, não pode ter canhão. Então os tiros saindo daqui, deixariam um ângulo morto muito grande aqui. Então tipo de forte que tem casa-mata, normalmente não suporta canhão em cima, e sim tem uma defesa externa, que é um pequeno fortinho e tal. Outro. Aqui está o rio Amazonas, né, e uma fotografia, quer dizer, já da época da fotografia da Fortaleza. Outro. Outro. Essa é uma das maiores fortalezas do Brasil. Outro. As obras de defesa externa. Outro. Então começamos a escavar, encontramos já isso aqui que constava da planta, mas que não existia materialmente, estava completamente soterrado. Outro. Aqui passa uma avenida, aqui passava uma rua bordejando o fosso do forte, quer dizer, um verdadeiro absurdo, mas paciência. Aí então começamos a escavar, o forte dobrou de tamanho, porque o baluarte terminava aqui, isso aqui estava tudo coberto, encontramos exatamente essa defesa externa, onde tinha canhões aqui. Outro. Aqui está, digamos, um dos trechos que começamos a escavação, e aqui termina exatamente a muralha do caminho coberto. Outro. Aqui está o fosso, e que serve também de caminho coberto, quer dizer, se poderia andar por aqui sem receber o tiro inimigo vindo do Amazonas. Outro. Aqui está uma passagem que foi quebrada durante o período que isso aqui era território para passar um funeral de alguém importante, e depois ficou quebrada, mas ninguém sabia que isso aqui fechava, quer dizer, esse caminho coberto, ele era completamente protegido. Outro. Aqui está outra área que nós trabalhamos. Outro. Toda essa área daqui foi escavada, toda essa área daqui não se conhecia, estava completamente soterrado isso aqui. Outro. Outro. Vejam a quantidade de estrutura, vejam onde é que o forte estava, e veja o que ele cresceu. Outro. Trabalhamos aqui esse outro baluarte externo. Outro. Estava completamente encoberto, estava desse jeito, com o escritório por cima, o aterro vindo até a beira do rio. Outro. Lamentavelmente tiramos essa árvore e começamos então a abrir toda esta área, a contragosto do pessoal de engenharia. Está aqui do jeito, a barranca, o rio praticamente batia aqui. Outro. Começamos a escavar, apareceu toda essa estrutura. Então começou a bater o resultado arqueológico com a planta que nós dispunhamos na iconografia. Outro. Veja já a dimensão que se obteve. Outro. Aqui é uma estrutura muito interessante sobre esse baluarte, onde tinha o único acesso ao caminho coberto era exatamente por aqui. Outro. Então a gente ficou desfocado de repente, assim, não sei porquê. Bom, aqui, todo esse baluarte externo, aqui está a única rampa de acesso ao caminho coberto. Aqui nós temos o revelim. Aqui está a estrutura do laboratório. Outro. Tudo isso aqui encoberto. Outro. Outro. Tudo isso aqui encoberto. E nós encontramos exatamente essa estrutura na Fortaleza de Macapá. Outro.
ela teria uma série de traves que apoiava sobre esses pilares. Outro. O professor Mário Mendonça ficou louco quando viu isso. Outro. Aí está aqui a muralha, e aqui, lamentavelmente, não está dando para ver bem, está toda a base de madeira. Curiosamente, nós retiramos, já sabia de que se tratava, mas nós retiramos, mandamos fazer uma lâmina e foi identificado como um acapu, que é uma madeira que tem um odor muito característico. Antes de fazer a lâmina, já sabíamos que era acapu, ou seja, 200 anos depois, 200 e que anos depois, ainda mantinha o odor, a madeira, conservado pela água. Outro. Lamentavelmente não está feliz, mas isso aqui, onde a ponta dessa vareta está mostrando, é exatamente madeira. Aqui. Outro. Daqui a madeira. Outro. Aqui está a área trabalhada. Essa área pintada é a área que nós trabalhamos. Outro. Aqui está já um outro ângulo do forte. Outro. Aqui toda a área que foi descoberta arqueologicamente, que bate com a iconografia. E antes, se você fizesse a comparação da planta com o forte, diria que não batia, porque não havia amostra esse tipo de vestígio. Outro. Aqui já está o outro lado que nós descobrimos também. Outro. Toda essa parte aqui foi descoberta arqueologicamente e bate exatamente com a iconografia. Outro. Idem para esse outro trecho. Toda essa parte verde. Outro. Essa parte aqui agora é a parte exatamente do redente. Isso aqui é casa-mata. Aqui, outro. A rampa de acesso e as bases dos canhões. Outro. Já um outro lado. Outro. Reconstituição de identificação de estruturas. Igreja de Mazagão, Forte do Brum, Orange e Penedo. Outro. Mazagão. Outro. Nós temos algumas plantas, né, de Mazagão com o rio Mutuacá. É uma história muito interessante, não diria bonita, mas muito interessante, muito curiosa, onde a professora Renata Malcher trabalhou bastante e nos ajudou bastante com o trabalho dela, né? E o rio Mutuacá hoje não tem mais, digamos, as características que tem na iconografia, por conta de assoreamento, etc. Outro. Algumas ramificações dele não existem mais. Outro. Aqui estaria exatamente a locação do que seria a margem do rio Mutuacá. Então eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: num caso desse, por exemplo, suponha que eu tenha acesso a uma planta dessa. O que é que nós fazemos? Nós pegamos um barco e pegamos todas essas entradas de rio, nós plotamos, navegamos por essa margem, plotamos todas essas entradas de rios e afluentes. A partir daí geramos um mapa nosso, uma carta nossa, exatamente com dados georreferenciados. E a partir daí começamos a sobrepor sobre a cartografia antiga e ver o que é que bate e o que não bate, e tentar ajustar. Então, esse é, digamos, um trabalho muito interessante de junção, onde que ninguém desenharia, por exemplo, apenas porque acharia bonito fazer um braço desse de rio. Quer dizer, pode não estar em escala, mas é realmente uma aproximação da realidade. Outro. Aqui está do jeito que nós encontramos. Eu acho que quando a professora Renata esteve lá, já estava mais avançado, muito mais avançado. Aqui estava desse jeito, a mata praticamente tomou conta, a cidade foi abandonada, o pessoal morreu de febre, veio do Marrocos para o Amapá, foram os primeiros defensores da Amazônia brasileira, né, na época de Pombal, que tinham interesse, durante 4 anos, foi criado praticamente 60 vilas, em 4 anos, cercando praticamente a Amazônia toda. E aqui não se sabia realmente o que é que eram essas construções até agora. Só tinha essa parede e essa parede aqui, que poderia ser qualquer coisa, poderia ser qualquer estrutura. Outro. Começamos a fazer uma limpeza na área. Outro.
Aí já, a partir da limpeza, já começaram a aparecer alguns outros vestígios, aí já começou a se delinear algo. Há uma estrutura muito curiosa, construtiva, na Amazônia, que é uma forma de armação da parede, onde isso aqui, esse oco aqui, ele vem até em cima e aqui tem uma grande trave de madeira, que encontramos também aqui de forma modulada, com 1,70 m de profundidade. Outro. Está aqui, ele de forma modulada, aqui está exatamente a parede da nave da igreja, agora sabemos que é a nave da igreja, né? Aqui tem 1,70 m de profundidade. Lamentavelmente, numa das vistorias que eu fui fazer, meu óculos caiu aí dentro, eu sei o que é que foi difícil capturá-lo de volta, sabe? Outro. Isso em Belém existe também, esse tipo de construção. Eu não conheço em outra parte do Brasil. Então, agora, nós temos aqui o local da capela, nós temos a estrutura da nave da igreja, aqui dentro foram realizados os sepultamentos, e aqui, nesse trecho ainda não tinha sido encontrado, mas encontramos exatamente o frontão da igreja, que obviamente, pelo lugar da parte do ápice dele, tivemos condições de rebater e saber a altura da igreja. Então, hoje em dia, não tem dificuldade nenhuma, no momento que ele está assim, levantar. Outro. Aqui está uma estrutura que eu não consegui explicar. Pensamos inicialmente que isso aqui tratava-se de uma cacimba para uma pia batismal dos índios, que não, para não entrar na igreja pagão. Mas cavamos e não encontramos nenhuma estrutura de água. Aqui está uma das plantas com o rio Mutuacá contornando, né, ele seguindo por aqui assim, contornando realmente a estrutura. Aqui está exatamente a Praça Central com o Pelourinho. Tá, uma região alagada. Atrás da igreja nós encontramos várias estruturas de casas possivelmente de taipa, ou se não de taipa, de madeira, cuja erosão devorou a parte envolvente, mas o que ficava abaixo do tablado permaneceu. Esse é um trabalho que eu diria inconcluso. Eu gostaria imensamente de terminar, mas teve uma conotação política grande por parte do governo do Estado, que já está terminando o mandato agora, e encontramos uma outra cidade, Vila Vistosa da Madre de Deus, que também não foi trabalhado, lamentavelmente. Havia o local da Igreja dos Índios, que hoje em dia tem uma construção em cima dela, não tivemos condições de escavar. Tá, ela lá, que seria a Igreja Matriz. Essas são as estruturas religiosas referidas na cartografia. Acontece que encontramos a igreja aqui. Inclusive com a praça, quer dizer, o destaque da praça, o que era comum na época, com pelourinho, etc. tal, deslocado. Então veja, a igreja localizada está aqui estaria uma praça, exatamente uma área vazia, né? Aqui está marcado como sendo pelourinho, e aqui teria sido a igreja projetada. Não sei por que razão, talvez pelo fato de Pombal não ser muito simpatizante da igreja, não sei porquê, não sei. O fato é que não foi construída, ou pelo menos não chegamos a encontrar essa matriz projetada, e sim essa daqui. Um aspecto geral da igreja, com algumas aves tombadas. Aqui está o frontão da igreja, onde pode-se observar exatamente um triângulo formando, onde aqui estaria exatamente a parte central do frontão da igreja. Tiramos 69 sepultamentos, um deles com a cruz de Malta no peito, e estamos fazendo agora DNA desses sepultamentos, que eles foram ressepultados por uma sugestão da população local,
praticamente quase todo de negros, mas preferiram que houvesse uma encomendação dos corpos. O governador fez uma réplica da igreja e veio pelo rio Mutuacá, de barco, remando, o governador do estado, o embaixador de Portugal, o embaixador de Marrocos, e o exército resolveu prestar uma homenagem fúnebre a esse pessoal. Vocês não querem imaginar a população como chorava copiosamente, se abraçava assim comigo, dizia: agora Mazagão vai para frente, porque aqui tinha cavalo andando por cima dos sepultamentos e tal, e agora eles estão tendo a honra que mereciam como defensores da Amazônia. Porque no fundo havia uma lógica de Pombal estratégica no sentido de cercar efetivamente a Amazônia, né? Tá aqui, esse daqui é o governador, aqui o do Marrocos, e o de Portugal. Onde é que está o de Portugal? Aqui, esse daqui. Outro. Então, o exército, para ter uma ideia, a população lá deve ser 500 homens, o exército levou 300. Então, foi uma cerimônia nunca vista lá, sabe? Quer dizer, como educação patrimonial, não pode ter havido nada. Eu acho que foi a maior festividade, né? Então, aqui é a chegada das autoridades. Essa aqui é a igreja atual de lá, que ainda tem, inclusive, algumas peças de prata da época da primeira Mazagão. Outro. Aí, depois da cerimônia religiosa, nós fizemos... As madeiras da Amazônia são realmente muito densas, né? E eles bolaram um lugar para botar 9 sepultamentos. Aí uma pessoa da nossa equipe disse: é melhor dividir em 2, porque senão o pessoal não vai aguentar. Aí ficou na igreja apenas 3 sepultamentos cobertos com a bandeira do Brasil. O secretário de infraestrutura, arquiteto, bolou as urnas assim em forma de diamante e tal. Aqui mais 3 com a bandeira de Portugal e mais 3 com a bandeira do Marrocos. E o restante, para completar 69, está junto do mausoléu. Outro. A população toda completamente envolvida. Eu tive que sair correndo lá de detrás para tentar segurar a marcha, porque senão ia cair sepultamento para todo lado. Porque quando ele romper a marcha no ritmo de marcha, obviamente quem estava carregando aquelas padiolas não poderia acompanhar a nível de marcha. Então, para segurar, para o camarada marchar reduzido também é complicado, né? Outro. Então, houve lá, as autoridades fizeram um discurso, tal, muito, muito interessante e tal, a população toda envolvida. Outro. Aqui está o embaixador de Portugal, o prefeito. Outro. Outro. Aqui estão as urnas já colocadas aqui, junto com as demais para completar os 69. E eles cantam ainda lá uma ladainha oriunda dos primeiros mazaganenses, quer dizer, é curioso, de encomendação dos corpos. Outro. Aqui há uma luta anual entre mouros e cristãos, onde há um pobre coitado fica correndo de cavalo de um canto para o outro. Quando o pessoal não pode jogar pedra, joga laranja nele. Então, é um símbolo dos cristãos lutando contra os mouros, a chamada festa de São Tiago, né? Outro. Mas eles participaram do evento todo. E esses cavalos só são montados durante essa festa. Outro. Outro. Volta um, por favor. Aqui, curiosamente, esse trator nosso aqui, ele tem um elevador que ele foi desenvolvido, é um projeto nosso, inclusive, para nós conseguirmos aproximar ele e fazer uma fotografia praticamente a 90 graus da escavação. Deveríamos ter isolado ele. Aí a população se encostou demais no trator, e de modo que em alguns momentos a filmagem estava lá tremida, porque era incontrolável. Outro. Aqui está 3 salvas de 21 tiros, quer dizer, a maior honraria, digamos, militar a um morto, né? Aqui está o mausoléu que foi construído, as urnas sendo levadas para dentro do mausoléu, foi construído dentro do cemitério. Outra. Questão da educação patrimonial, foi construída uma passarela para que as pessoas pudessem circular. Outro. Foi dado lá uma explicação ao pessoal. Outra. Espero que isso ainda esteja hoje.
trânsito. Portuguesa. E aqui nós teríamos a porta holandesa. Outro. Começamos, veja, o nível do terraplano é exatamente esse aqui, né? Onde isso aqui teria que estar preenchido até aqui. Iniciamos a escavação do terraplano, outro. Aí já chegamos numa profundidade considerável e começamos a achar o que seria a casa de um cabo português. Outro. Até agora nada da porta holandesa. Outro. Alguns tijolos holandeses começaram a aparecer. Outro. Tirávamos aqui terra, trabalhamos aqui 10 horas por dia. Outro. Veja o volume de terra que saiu. Aí começou a aparecer uma estrutura inclinada, exatamente aqui. Outro. Então, aqui estava a entrada da porta holandesa, ao contrário do que muitos historiadores falam, que os fortes holandeses foram encamisados pelos portugueses. Negativo. Aqui está claro que, aqui sendo a porta, aqui está a contramuralha portuguesa e a contramuralha e a muralha portuguesa para cá. Então, o forte holandês estava circunscrito dentro da área, era menor, estava dentro da área do forte. Não houve encaminhamento. Outro. Sim, um momento só. Aqui, quando os portugueses tomaram, antes de construir isso, de mudar a porta 90 graus, que aqui os holandeses tinham uma esquadra nas proximidades garantindo, né? Outra coisa, o tiro português, ele tem condições de atirar assim. O holandês desenvolveu muito a técnica de tiro horizontal. Então, o holandês preferia, tanto que ele declarou que Olinda era indefensável. Muito bem. Então, os portugueses, quando tomaram o forte, eles obliteraram aqui a porta, tá vendo? E observe essa inclinação. Os holandeses tinham um forte desse período e tinham iconografia do forte desse período. E reconstituíram baseado na iconografia. E ficaram felicíssimos quando viram materialmente essa porta, que é a única porta no mundo desta cronologia. Outro. Está aqui a porta obliterada, né, pelos portugueses. Outro. Está aqui, essa aqui é uma reconstrução holandesa. E outro detalhe, nós encontramos exatamente os tijolos da abóbada. Outro. Aqui está umas fotografias, faz parte da coleção do IFAM, de fortes revestidos, inclusive, com capim, que o IFAM durante muito tempo não concordou com essa solução, mas que essa solução foi usada na época. Outro. Aqui está um outro detalhe de um outro forte, o Príncipe Guilherme, também holandês, onde se pode observar também uma paliçada em volta, etc. Outro. Então, aquela paliçada que eu mostrei no forte anterior, nós encontramos exatamente aqui a muralha em terra, que está a 90 graus com a porta, que ela continua para lá e para cá. Essa muralha aqui é holandesa, e exatamente aqui está o resto da estacada, inclusive com vários materiais metálicos para segurar. Então, isso aqui hoje, a ideia, pelo menos predominante, é se criar uma laje aqui, daqui para cá, e permitir que seja mostrado o forte holandês e o forte português. Quer dizer, seria um absurdo todo esse material, digamos, ser impedido da visitação pública. Outro. Aqui, nitidamente, de outro material, etc. Tal, essa aqui seria a muralha em terra holandesa. Outro. Seria a praça, o caminho coberto na iconografia. Esse procuramos, não encontramos na íntegra. Outro. Isso aqui já é na parte externa,
onde tínhamos que escavar toneladas de terra e repor todos os dias, para que senão a maré levava. Outro. Então havia, já do período português, como se fosse um caminho coberto. Isso aqui deveria ser um pouco mais alto. Outro. Penedo é uma cidade no estado de Alagoas, onde não tem absolutamente nada mais do forte que foi construído pelo Maurício Nassau. Outro. Então nós tínhamos o seguinte, nós tínhamos esta planta, onde estaria aqui o forte, algumas ilhotas de areia, etc., tal, se dispunha disso. Todos esses pontos de saída d'água, todos eles nós plotamos. Não tinha vestígio algum do forte na cidade. Então o que é que fizemos? Navegamos a margem de Sergipe, navegamos a margem de Alagoas. A partir daí tínhamos duas margens já georreferenciadas. Marcamos a Pedra de São Pedro, que é um ponto que estava registrado por poste, pelo fato de ser vulnerável à navegação. Então, a partir daí, nós jogamos esses dados no TrackMaker, do TrackMaker geramos a nossa planta e começamos a sobrepor, procurando referência, inclusive levando em consideração todos esses cursos d'água. Outro. Então, e todos esses pontos aqui foram levados em consideração. Então, veja bem, talvez seja uma questão de ótica, né? Cada um vê de uma forma diferente. Quer dizer, no nosso caso, nós vemos isso materialmente, quer dizer, não é apenas esse rio, é o rio, o que é que ele significa, qual a localização dele, o que é que poderia se tirar de informação a partir dele. Outro. Então, há uma série de desenhos, né, onde o forte estaria exatamente numa colina. Outro. Aparece ele em cima de um penedo, né, que seria esse penedo aqui, mas como seria a forma dele? Outro. Uma iconografia de origem desconhecida, mas onde se observa, era um forte de dimensões consideráveis, né, inclusive com uma forma um pouco diferente da forma convencional holandesa. Outro. Temos alguns documentos descrevendo o forte, onde é que ficava, como é que o forte foi tomado, etc. Tal. Outro. Esse trabalho daqui foi talvez o primeiro trabalho onde eu comecei a relacionar o potencial da cartografia para a arqueologia. Então, a partir daí, já fizemos muitas outras localizações de monumentos que constam na documentação textual, constam na documentação iconográfica, mas que não constam na materialidade, não estão mais, desapareceram. Existem outros casos que nós temos o monumento, mas não temos nenhuma referência. Quer dizer, existem vários tipos de problemática que nós enfrentamos. Então, isso foi exatamente como nós começamos a perceber o potencial da iconografia para a localização. Outro. Então, começamos a marcar todos os acidentes naturais registrados por poste. Outro. Estaria aí, digamos, o pessoal, as casas, tal, e o forte. Outro. Sobre uma planta atual da cidade, estaria exatamente nessa área daí, aqui estaria a pedra de São Pedro, que foi marcada também. Outro. Coincidentemente, dentro desse mesmo círculo, existe ainda o rochedo do lado de cá. Outro.
acidentes geográficos e elementos naturais marcados. No caso, a Pedra de São Pedro, outro. Tá ela lá, outro. Seria exatamente essa Pedra de São Pedro, que isso, claro que um barco batendo contra ela seria o fim. Outro. Aí, tem que se avaliar uma série de outras coisas, como, por exemplo, a dinâmica do curso do rio, o regime pluvial, represas, assoreamento do terreno, etc., para poder chegar a um trabalho mais e, sobretudo, observar a geologia regional, erosão natural, antrópica, etc. Outro. Tudo isso foi levado em consideração, inclusive algumas ilhotas dessa permanecem ainda com a forma mais ou menos semelhante. Outro. Essa distribuição dessas ilhotas permanece mais ou menos dessa mesma forma. Outro. As rochas emersas, idem. Outro. Os bancos de areia, idem. Claro que deslocado, você tem que admitir que há o fluxo do rio e tal, mas existe muitas vezes uma determinada pedra num determinado local que faz com que haja deposição ou que haja uma erosão em torno. Outro. 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 Aí começamos a fazer uma série de comparações em função dos dados que nós obtivemos. Outro. Outro. Pode ir. Pode ir mais. Aí identificamos todos os caminhos de acesso a Penedo, de acesso ao Forte. Eu não vou entrar em detalhe, mas isso dá um outro trabalho muito interessante, daria uma tese de doutorado. Outro. Aí estaria Penedo. O Forte estaria aí, outro. Os diversos acessos ao Forte. Detalhe de Penedo com o Forte e os acessos. E para cá, exatamente, digamos, a população. Não diria população civil, diria muita parte da população militar que ficava por aqui em situação de guerra viria para cá. Outro. Vejam a questão da interpretação errada. Num dado momento é dito que Maurício Nassau foi a Porto Calvo, está lá na documentação textual, foi a Porto Calvo e apreendeu 500 toneladas de pólvora. Está escrito num livro publicado recentemente. Na minha cabeça isso é impossível, quer dizer, 500 toneladas de pólvora precisaria uma quantidade de carretas enorme para levar. O problema é que barril em holandês é T-O-N. Então quem traduziu o documento traduziu. A 500 barris é possível, agora 500 toneladas não. Né? Outro. Então começamos a delinear algumas coisas. Outro. O rochedo da margem do rio. Ok. Outro. A enseada onde aporta os barcos menores. Ok. Outro. A ilhas alongadas, próximo à margem. Confirmado. Outro. Pequenas ilhas no meio do rio. E a rocha que se destaca. Outro. Os riachos a montante. Outro. Ponto de inflexão entre duas elevações. É exatamente aqui, isso aqui está bem registrado na cartografia, é exatamente aqui onde fica hoje o tiro de guerra, alguma coisa assim. Outro. Localizados esses pontos, começamos a fazer outras avaliações. Outro. O rochedo. Outro. Georreferenciamento. Algum lugar de pequenos portos. Outro. Onde as várias ilhas. Outro. A ilha de São Pedro. Outro. 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 Aqui está o ponto de inflexão, aqui funciona o tiro de guerra. Agora vocês vão começar a entender mais o que é que foi feito. Outro. Outro.
Aqui está um caminho que segue para onde era o depósito de pólvora. Outro. Veja, aqui estaria a população dispersa. Outro. Veja uma coisa curiosa, tanto no desenho como no outro, vocês podem observar que, além do traçado do forte, havia um caminho coberto em volta. Exatamente, eu quero chamar a atenção desse ângulo saliente para este ângulo reentrante, para este outro ângulo saliente. Outro. Aqui o amarelo estaria o fosso. Outro. A estrada coberta, parapeito, em terra, parapeito, vá, outro. As casas com telhados de 2 águas, outro. Detalhe delas, outro. Outro. Então começamos a dar nome aos bois, ou seja, aqui está a rua do convento, vértice com a rua do convento, um convento franciscano. Outro. Já colocamos planta sobre planta. Outro. Veja uma coisa curiosa, normalmente as casas começam do zero e sobem. Veja que essas casas começam muito alto, todas elas. Essas casas aqui estão em cima do ornavec que houve nesse forte. Não é comum aqui esse tipo de construção. Outro. Então há um desnível muito grande e tem um local aqui que havia um ornavec com uma passagem para 2 canhões. Outro. Bom, eu não vou entrar em certos detalhes devido ao avançado da hora. Outro. Aqui está um resto de uma construção que pode ter sido o resto da muralha. Outro. Fizemos a detecção magnética e marcamos todos os pontos que tinham qualquer referência magnética. Outro. É exatamente nessa senhora, na casa dessa senhora, que ela está sobre a área do ornavec. Outro. Veja aquilo que eu falei. Essa casa não começou do zero. Veja a altura da porta. Toda essa rua aqui ele está em cima da muralha do forte. Outro. Veja que, em princípio, seria isso. A normalidade. Outro. Esse aqui é o que nós encontramos. Outro. Veja, por exemplo, que coisa curiosa. Apesar do desnível, veja que para ter acesso realmente à casa, a necessidade de uma escadaria. Não é? Quer dizer, isso aqui está nitidamente em cima da muralha. Outro. Aqui tem outra questão curiosa. Se vocês, essa fotografia não está feliz, se vocês se posicionarem exatamente aqui, vocês vão ver que essa rua desce exatamente em direção ao ângulo saliente. Aqui é o ângulo reentrante, aqui é o ângulo, vai em direção ao ângulo saliente. Coincidentemente, a hipótese nossa de que aqui passava o parapeito, esse convento daqui, que é posterior ao forte, à derrubada do forte, se desce para o convento. Qual a igreja católica que se desce para ela? Normalmente se sobe para a igreja, nunca se desce para a igreja. Isso aqui desce 3 ou 4 degraus. Então, na oportunidade que a muralha do parapeito estava aqui para cima, ela desmoronou, elevou o nível daqui, facilmente comprovável estatigraficamente, e quando o convento foi feito, já foi feito com esse desnível e se desce para ele. Outro. Está aqui agora já o melhor
do ângulo reentrante aqui, indo para um ângulo saliente e outro ângulo saliente. Se vocês colocarem a planta do forte exatamente com as dimensões, bate exatamente nessa rua. Outro. Veja o ângulo da rua em relação ao ângulo do forte. O ângulo da rua em frente ao convento é a rua atual. Outro. Seria a defesa externa do forte aí. Outro. Aqui está. Havia um patamar aqui, onde aqui é difícil realmente assim com rapidez entender, mas isso estaria, digamos, mais ou menos assim. Daqui passa-se para cá. Aqui seria uma parte intermediária do Ornavec, onde teria uma linha de canhão atirando daqui e outra linha de canhão mais baixo. Outro. Está exatamente hoje em dia, coincidentemente, isso é um beco. E coincidentemente bate com a planta do forte. Outro. Aqui está exatamente um outro. Que são dois patamares. Outro beco. Outro. O local daquela muralha que nós falamos no início. Outro. Está cá um nível que corresponde com o nível externo. Outro. Então, veja bem, a distância entre as duas passagens de nível mais alto que as duas que unem. Então, exatamente aqui estaria um patamar do Ornavec e aqui estaria outro patamar do Ornavec, que é exatamente aquela estrutura que se estende do forte. Outro. Então está os patamares da casa, onde ali passaria o Ornavec, e outro estaria exatamente em cima da muralha. Outro. Se alguém tiver interesse em contactar conosco, aqui está a nossa homepage e o nosso endereço de e-mail. E cada vez que houver atualização da homepage, eu terei prazer de informar que houve alguma modificação, que está sempre modificando. Eu lamento muito, adiantado da hora, lamento muito não poder ter elaborado alguma coisa mais claramente, mas o que eu quero deixar bastante claro é que o casamento entre a arqueologia materializa aquilo que aparece na iconografia de uma maneira geral. E não fica apenas no desenho. E as pessoas podem palpar, ver, sentir, imaginar, meditar e, sobretudo, interagir com o passado, não ser alguma coisa abstrata. E acho que essa é a nossa obrigação, tanto da parte de arqueologia quanto da parte de vocês que trabalham basicamente com cartografia. Bom, lamento muito ter prendido vocês até essa hora, mas fizemos o possível para mostrar como essas coisas se juntavam. Espero que brevemente aconteça o próximo encontro, que a gente possa já dar uma contribuição mais efetiva, mais pontual. Obrigado.